Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma tarde aí falando sobre os novos kits de LRP da do Terra. E hoje a gente vai falar, né, sobre as dores. Então, eu sou a Gabi Miller e vamos aí estar com a Liana hoje à tarde. Te apresenta, por favor, Liana. Boa tarde, gente. Eu sou a Liana e é um prazer tê-los aqui novamente ou pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do terceiro e último. Eu e a Gabi, né? A Gabi já se apresentou, minha parceirona aí. Estamos nesse ciclo de aulas agora falando sobre os novos kits de LRP. Então, se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre isso, nós temos aulas gravadas que explicam, né, desde o início da utilização dos óleos essenciais, né, o mais básico ali da utilização, do que são os óleos, até essa segunda fase que a gente está trabalhando algumas coisas com relação aos negócios, né? E especificamente as últimas 3 aulas a gente tem falado sobre uma opção que a do Terra deu de nos cadastrarmos para receber mensalmente um kit de produtos com um mega desconto para atender uma determinada demanda. E esse ciclo ele se repete por 3 meses. Então, são conjuntos de produtos direcionados para algumas necessidades que você vai receber durante 3 meses, produtos diferentes durante 3 meses. Na primeira semana, nós falamos sobre o kit do bem-estar emocional, kit emoções. Semana passada falamos sobre o kit proteção, falamos bastante sobre a questão da proteção em nível celular, da proteção relacionada ao sistema imunológico, e hoje nós vamos falar do kit conforto. Então, como eu falei, né, a gente tem também um material disponível, uma aula gravada especificamente sobre o negócio, sobre quais são as vantagens do ponto de vista do negócio, né? Se você ainda não é cliente e se interessar, pode vir falar com a gente, comigo, com a Gabi. Ela vai deixar o nosso contato no chat, vai deixar também na descrição do vídeo. E aí a gente pode entrar mais a fundo nessa questão. Mas hoje a gente está aqui para falar um pouco mais sobre os benefícios dos produtos, desses óleos essenciais, como que eles vão nos atender nessa demanda, né? Então, se a gente está no momento da vida em que, quando a gente para pensar na nossa prioridade, né, como saúde e bem-estar, ela a gente voltar a ter uma rotina de conforto, sentir menos dores, ou ter um ânimo a mais para sair do sedentarismo, voltar a fazer atividade física, né? Então, uma rotina de movimento com mais conforto. Então, talvez essa aula seja, né, bastante útil para você, para entender como é que funcionam os mecanismos, né, dos sistemas corporais relacionados ao conforto, ou seja, ao bem-estar, e também ao desconforto. Então, a gente vai falar um pouquinho de dores, tá? Conforme eu falei, esse aqui é a capa do videozinho que foi gravado, que está no canal do YouTube, falando sobre os programas de recompensa por fidelidade da do Terra e falando sobre esses kits de LRP. No caso, hoje a gente vai falar sobre o kit conforto, tá? Como eu falei, são 3 meses com 3 opções de conjunto de produtos. Aí mais adiante na aula também eu vou descrever para vocês quem são esses produtos. Primeiro nós vamos voltar a falar um pouquinho como eu finalizei a aula da semana passada, na qual a gente estava falando um pouquinho sobre proteção, sobre o sistema imunológico, sobre proteção, como a gente pode dar suporte ao nosso corpo para as células estarem protegidas, né? E a partir daí, né, as células formam nossos órgãos, que formam os nossos sistemas, que vão nesse conjunto tão complexo dessa máquina, né, que é o nosso corpo humano. Então, quando um sistema corporal ele está bloqueado ou não funciona adequadamente, os outros sistemas também são afetados. A gente não pode achar ou considerar que o problema em um órgão ele vai ser isolado, porque a gente vive numa sinfonia, né? Eu até assisti uma série
e era muito engraçado, né, que ele falava justamente, ele usava esse termo, não é muito usual aqui no nosso país, né, na língua portuguesa, usar esse termo, mas ele falava sobre a sinfonia dos órgãos. E aí a gente tem, eu falei na aula passada, fiz essa analogia com uma orquestra, nosso corpo. Então, cada órgão, se um órgão está desafinado, ele vai afetar aquele sistema em que ele está inserido, logicamente, mas aquilo vai causar um desequilíbrio que vai desestabilizar o corpo como um todo. Então, da mesma forma, quando a gente está falando de um problema, quando a gente fala numa solução ou no reparo, quando esse sistema ele é reparado, fortalecido, todas as funções do corpo podem ser restauradas. E aí, uma célula doente em desequilíbrio, que pode ser causada por deficiência de algum nutriente, por alguma falta, né, de alguma coisa que seria necessária à biologia daquela célula, ou por inserção de alguma toxina, isso resulta como, né, um resultado final num corpo todo doente. E esse corpo doente é o nível em que a maioria das pessoas se conscientiza da saúde. A gente não se conscientiza, a gente não consegue, né, vislumbrar que aquela unidade biológica da vida, a célula, ela está doente, ela está em desequilíbrio. E como fazer para dar um suporte, né, para que aquilo seja reparado. Isso é muito lógico, né, que a gente né, não consegue nem sequer enxergar isso. Mas a gente pode, de certa forma, nos tornarmos maestros do nosso corpo e prestar mais atenção e conseguir entender o nosso corpo, né, como que um órgão pode afetar todo o seu sistema e como o desequilíbrio desse sistema está afetando o corpo como um todo. E isso, então, é uma abordagem holística, né, da saúde, não uma abordagem de ambulância, como a gente viu também na aula anterior. Então, pensando em termos de sistemas corporais para criar o bem-estar verdadeiro e aprender a usar ferramentas naturais de cura para ajudar nesse processo. É então que a gente fala dos óleos essenciais como uma ferramenta terapêutica de cuidado proativo de saúde. Então, a gente vai falar de substâncias, de fitocomplexos ou complexos químicos que trazem efetivamente funções fisiológicas, mas a gente está falando também de um tratamento terapêutico que vai trabalhar a origem daquele problema, né? O porquê que aquele problema se instalou naquele corpo físico. E aí, então, falando sobre um todo, né? Falando, já que a gente está falando sobre cuidado holístico, a gente tem que dar condições às células do nosso corpo, aos sistemas do nosso corpo, condições adequadas de hidratação, então a gente está falando de água, nutrientes de qualidade, remoção de resíduos e podemos dispor de algumas ferramentas terapêuticas, então, como os óleos essenciais. Essa frase que eu deixei no final da aula passada, não vamos alopatizar a aromaterapia, é muito importante para a aula de hoje. Lembrando, gente, que embora alguns óleos essenciais já tenham um grau terapêutico reconhecido, confirmado, não são medicamentos, né? Eles são compostos químicos provenientes das plantas que têm uma complexidade extremamente evidente, clara, que nenhum outro uma medicação sintética é capaz de ter. E a gente costuma falar que foram formulados por Deus, né? Que ali existe uma complexidade, uma sintonia entre aqueles compostos químicos que para a gente, para a humanidade, né? Passar isso para uma medicação sintética não seria possível. Então, a gente não pode fazer associação de um óleo essencial com uma medicação ou com o tratamento de uma doença. Mas a gente pode verificar quais as ferramentas podem nos ajudar no processo de cura como um todo, do cuidado em si a um problema, seja ele físico, emocional, ao qual o nosso corpo a qual o nosso corpo foi submetido, tá? E aí vamos entender um pouquinho mais isso na aula de hoje. Quando a gente fala em conforto, temos duas opções, né, de pensar no conforto. Até a própria descrição do dicionário, né, para a palavra conforto, ela nos dá essas duas vertentes. A primeira
de falar o conforto como uma coisa, a tranquilidade, né? Uma sensação, um bem-estar, e aí é uma coisa, digamos assim, intrínseca, né, ao conforto. Agora, existe também no dicionário a definição de conforto como alívio, né? Como você sanar alguma coisa que esteja te deixando desconfortável. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar hoje, né? O que é o conforto, a busca pelo conforto com base no desconforto. E quando a gente fala em desconforto, a gente pensa inicialmente na dor, né? Então, assim, quando você está num momento, numa situação em que você está sentindo uma dor, e aí você, por mais que você deite e tente relaxar, você não se sente confortável em hipótese alguma, porque aquela dor te incomoda, ela te deixa desconfortável. Dando todas as condições físicas possíveis, você ainda não se sente confortável, porque você é acometido por algum tipo de dor. E é nesse sentido, então, que a gente vai apresentar, né, esse kit de produtos que tem um direcionamento para esse cuidado, para o cuidado, né, para sanar esses desconfortos e promover uma rotina com mais conforto. Então, vamos lá. Quem sente dor deseja alívio, né? Que alívio, inclusive, é uma dos sinônimos da palavra conforto no dicionário, né? E aí, esse alívio, geralmente, quando você está com uma dor, o que que você faz? Né? A maioria das pessoas busca uma analgesia, uma medicação alopática. E a dor, ela é um sintoma do corpo, ela é uma expressão do corpo para mostrar que existe alguma coisa por trás, existe algum tipo de desequilíbrio, né? Ela não é a dor em si, não é uma doença, ela é um sintoma, uma sintomização de algum desequilíbrio que está acontecendo. Como eu falei, né, não pensando em alopatizar é o quê? Alopática, medicação alopática são as medicações sintéticas, aquelas que a gente compra em farmácia, né? A medicação que foi colocada, encapsulada, com base em produtos sintéticos. Então, por isso a gente usa, né, o termo medicação alopática. E por que não alopatizar a aromaterapia? Porque, conforme eu falei, a aromaterapia ela tem uma base num cuidado holístico de saúde, uma abordagem holística de saúde e bem-estar, no qual, ao mesmo tempo em que a gente pode ter o cuidado, o trabalho num sintoma, como, por exemplo, a dor, a gente trabalha e trata as causas desse sintoma, tá? Então, considerando também aquilo que eu falei, né, sobre os sistemas corporais e as células, então o desequilíbrio que está ali em nível celular e não em nível de corpo, de organismo, a gente tem que verificar ou buscar verificar a causa dos desequilíbrios. O que está gerando aquela dor, né? Qual é a origem daquele sintoma? Por que essa doença e para que ela está sendo expressa? Então, a gente já está no nível de discutir não só o porquê. Nossa, mas por quê? Qual que é a origem desse sintoma? Mas para quê? Para que essa doença está existindo na minha vida, né? Então, a gente já está indo mais para o âmbito emocional, energético, buscando identificar, com base nessa abordagem holística de saúde e bem-estar, toda essa situação, essa circunstância que existe por trás de um sintoma. Voltando a falar da dor aqui, né? O que a gente vai falar hoje. E aí, a palavra cura vem muito, né, nas bibliografias, nos vídeos e nos materiais que a gente vê de aromaterapia, porque sim, a aromaterapia, os óleos essenciais são uma ferramenta de cura, porque elas são uma ferramenta de cuidado. Que também, né, na etimologia da palavra, cura significa cuidado e não sanar, extirpar ou exaurir aquela doença ou aquele sintoma, tá? Então, a gente tem uma ferramenta poderosíssima em nossas mãos de cura, que é de cuidado, para inúmeros desequilíbrios que
a gente precisa e deve, né, com muito carinho, olhar com bastante cuidado para tentar identificar a origem deles, certo? E aí aqui eu trago para vocês um gráfico falando sobre o ciclo da dor, né? Então, vamos lá. Vamos considerar a dor, né? Que é onde lá hoje a grande maioria das pessoas consegue identificar um problema no seu organismo quando ela tem algum tipo de dor. Dor de cabeça, dor de estômago, dor de barriga, dor nas pernas, dor nas costas, dor. Ela sentiu uma dor. E aí, conforme eu falei anteriormente também, nesse momento, a gente tem a abordagem de ambulância. Medicar, trabalhar tratar o sintoma desaparece por um tempo, mas se você não observar as causas daquilo, vai voltar, né? Então, muitas pessoas que têm doenças as quais a gente não consegue, doenças crônicas, de dor crônica, as quais não é possível identificar uma causa e sanar aquele desequilíbrio, acabam se tornando reféns, né, dessa medicação que vai sanar o sintoma por um tempo, inclusive tendo que tomar cada vez em concentrações maiores e tudo mais, né? Mas vamos lá. O que eu queria trazer com isso aqui? Então, a dor, geralmente ela provoca uma limitação de movimento. Vamos falar então da dor voltado para o sistema músculo-esquelético, que vai ser o foco da aula de hoje. A gente tem uma limitação de movimentos, né? Conforme eu falei, independente de você ter se movimentado muito, gasto energia ou não, do cansaço em que você esteja, se você sente dor, mesmo estando numa condição de repouso, totalmente confortável, na cama, numa condição de temperatura e tudo super confortável, entre aspas, você não consegue achar conforto, né? Você não consegue descansar. Aí você tem problemas com sono, falta de sono. Isso vai causando outros desequilíbrios, porque o nosso corpo precisa, né, desse descanso para reequilibrar, para reestabilizar vários sistemas corporais. Não tendo problemas com sono, a gente tem um menor limiar da dor. A gente vai entender um pouquinho também, porque aí a gente afeta, além daquele sistema músculo-esquelético que estava sofrendo uma dor, vamos supor, uma dor por artrite, artrose, você agora tem um problema de sono que causou um desequilíbrio no sistema nervoso que vai afetar os neurotransmissores, o complexo estímulo receptor do sistema nervoso para a dor, e aí agora seu limiar de dor diminuiu. E isso vai fazer com que você sinta mais dor, ou que a medicação não funcione mais. Aí, evitação de outras atividades, as quais você ainda conseguia fazer, e descondicionamento, e isso se torna um ciclo que vai cada vez prejudicando mais o nosso bem-estar e a nossa saúde. Do ponto de vista da psicologia, né, a gente tem, então, deixa eu até colocar aqui, quando a gente fala desse menor limiar de dor, que é ocasionado pela falta de sono, pelos distúrbios subsequentes ao que aquele desconforto está nos causando, a gente vai ter, então, uma maior percepção de dor, né? Então, a gente tem essa situação afetando o nosso bem-estar emocional e psicológico, e essa maior percepção de dor vai gerar ansiedade, pânico, medo, depressão e outros, pode vir a gerar, ocasionar todos esses outros distúrbios. Aí a gente tem outros efeitos ali relacionados, como redução da interação social, isolamento. Eu tive um momento da minha vida em que eu tinha dores incapacitantes. Depois das 4 horas da tarde, eu tinha uma dor que... Eu te mostrei o calvo, o reverso. Gabi, você vê, só para colocar no mudo, vê se consegue, por favor. Estou ouvindo aqui. Sim, já estou procurando aqui. Tá. É a Rafa. Tá bom. Aí a gente tem uma redução de interação social e isolamento. Então, eu, nessa época da minha vida, nesse infeliz momento de desconforto da minha vida, eu não aceitava mais convite algum.
para horários de convite, assim, seja profissional, pessoal, de entretenimento, nada que fosse após as 16 horas da tarde, porque todo final de tarde, dia, eu tinha dores muito absurdas que eram incapacitantes. Então, a gente realmente se isola, né? Quantas oportunidades de dias bem vividos eu perdi por uma situação que já estava aqui, né? Já havia passado do físico e já estava aqui no psicológico, certo? Aí a gente tem alterações de humor, depressão, maior percepção de dor, e a gente volta esse ciclo, tá? Então, assim, como é complexo, né? E como a dor, ela não pode ser ignorada. E como a dor não pode ser simplesmente... Opa, desculpa. Ela não pode ser simplesmente tratada com um analgésico, tá? Ela não pode simplesmente ser isso. Ah, eu tenho dor nas costas. Acho que travou, né? Li, não sei se tu está nos ouvindo. Mas, gente, que incrível, né? Vou aproveitar enquanto que a Liana volta para dar um relato aqui também. A minha cunhada, ela desde adolescente, ela tem uma dor crônica, né? Ela tem artrite reumatoide nas articulações e ela toma ainda, né? Tomava e ainda toma aqueles remédios bem fortes, injetáveis, para o corpo parar de se atacar, né? E ela tomava por dia 3 tipos de analgésico, gente. E quando ela começou a usar os óleos essenciais, ela começou com o Copaíba e o Deep Blue, né? Pomadinha. E ela já conseguiu parar todos os analgésicos, ficou só com a medicação injetável. Então, Li, aproveitei que tu caiu, né? Pois Dá é, um eu caí. relato aqui, porque eu Tava tava te precisando. ouvindo, né? Falar do teu caso, tu também, né, amiga? Meu Deus, assim, quanta diferença, né? Não, e só para finalizar, para título de curiosidade, eu tomei Peppermint durante uns 4 meses, junto com uma reeducação alimentar que eu já havia começado a fazer, e graças a Deus a minha vida voltou, né? Voltei, né? A poder a vivenciar, né? Com mais normalidade. E foi o Peppermint que me ajudou. No meu caso, era síndrome do intestino irritável. E, Gabi, eu acho que eu já sei qual é o relato que você está falando, que é, né, então, assim, são os produtos foco de hoje, né, que nós vamos falar bastante deles aí também. Quer dizer, nós já temos uma aula sobre isso, então nós não vamos falar tanto deles, mas eu vou apresentar os demais ali, eles estão no kit, tá? Vamos lá. Falando, então, propriamente do sistema músculo-esquelético, nosso corpo, ele é composto... Ah, você voltou a gravar, Gabi? Ou você está continuando, né? Só eu que Tá caiu? gravando. Tá, Aham, tá pode certo. continuar. Então, vamos lá. O nosso corpo é composto de muitas partes móveis que nos permitem a mobilidade dos nossos movimentos, né? Mover é a função do nosso sistema músculo-esquelético, então, os nossos músculos e esqueleto. Ele inclui os ossos, articulações, cartilagens, tendões, ligamentos e músculos. Então, lembra, gente, que esqueleto e músculo, né? Eles são ligados por todo outros órgãos que fazem parte desse sistema, que são, inclusive, aonde as inflamações, geralmente, quando não agudas, as inflamações crônicas, geralmente se instalam nessas regiões, articulações, cartilagens, tendões e ligamentos, tá? Por isso é tão importante o cuidado com as nossas articulações. Desde sempre, a maior parte das pessoas, né, como ela só dá atenção ao corpo quando começam a aparecer as dores, a gente só dá atenção para determinadas coisas tão importantes da nossa saúde, como as nossas articulações, depois que você passa a ter uma dor. E não, isso é uma coisa, um cuidado que tem que ser feito desde sempre, né? E aí, a prevenção, porque muito dali a gente não, né, em muitos casos, né, não existe reversibilidade, existe como você equilibrar aquilo e não deteriorar mais. Mas o que já foi prejudicado até aquele momento em que você não sentia dor e passou a sentir, você não consegue mais retornar, né?
Então, vamos lá, os ossos fornecem estrutura e protegem os órgãos vitais. Os ligamentos são um conjunto de tecido conjuntivo que une os ossos, formando uma articulação. O tendão liga o músculo ao osso e a cartilagem atua como uma almofada protetora entre os ossos para evitar que eles se esfreguem um contra o outro. Os músculos se contraem e se relaxam, possibilitando o movimento do esqueleto. Proteger e cuidar do sistema musculoesquelético é essencial para a sua saúde. Aí a gente tem esse folderzinho da doTERRA Science que mostra já alguns dos óleos essenciais que são indicados, então, para a proteção do sistema musculoesquelético do nosso corpo, tá? E alguns compostos químicos também que atuam de uma forma muito eficiente na proteção e na analgesia, quando o caso de existir alguma dor. Além, né, daquilo que a gente conhece e fala-se muito do sistema músculo-esquelético, a gente tem, eu vou trazer para vocês também duas coisas que já fizeram parte da minha vida em algum momento, principalmente essa, né, a fáscia muscular. Então eu já fui cometida de fasciite, não sei se vocês já ouviram falar, e existe uma doença crônica que chama-se síndrome da dor miofascial, que acomete essa região, né, que é a região da fáscia, que é esse tecido conjuntivo que liga músculo à pele. Então, também, hoje em dia, existem algumas técnicas de fisioterapia que fazem liberação miofascial, que ajudam a sanar algumas dores. Então, isso também é uma colocação interessante a ser feita quando a gente está falando de desconfortos causados por dores, que às vezes a pessoa está com uma dor, acha que é uma dor muscular, e na verdade é uma dor miofascial, tá? Que elas se confundem um pouco. Ela é uma dor que geralmente costuma ocorrer depois de lesões repetidas ou uso excessivo do músculo. Então, ali também é uma coisa que muitas pessoas, quando têm as lesões por esforço repetitivo, pode ter a ver, então, com essa região, com esses tecidos do nosso corpo. E a fibromialgia, falando do ponto de vista dessa associação física com psicológica, né, é uma coisa muito interessante da gente comentar, porque é uma síndrome de dor crônica muito complexa, com dores musculares nas articulações, nos tecidos fibrosos do corpo de uma forma generalizada. Então, a pessoa tem vários sintomas, que vai desde dor de cabeça, cansaço, ansiedade, depressão, como dores generalizadas no corpo. Ombro, costas, cotovelo, intestino irritável, mãos, região lombar, joelho, pé, enfim. Ela é cometida por dor como se fosse no corpo todo, e isso não... a medicação analgésica, alopática que existe, ela não sana, né? Não melhora essa condição. E é uma dor que já acomete cerca de 3% da população, sendo 90% das pessoas acometidas mulheres, entre 30 e 50 anos, e existe uma possível associação dessa dor, dessa condição de dor crônica, dessa síndrome, com problemas psicológicos, como ansiedade e depressão, tá? Isso já com base em evidências clínicas aí. Falando um pouquinho, então, dessa questão mais fisiológica da dor, do ponto de vista do sistema nervoso central. Então, a gente tem uma condição que foi um esforço repetitivo, ou uma exaustão muscular, ou um dano a uma articulação, que causou uma dor, uma inflamação, né? E essa inflamação, ela libera para o nosso corpo moléculas, que são o estímulo que aquela região do cérebro que é responsável pela identificação e sensibilização da dor, essas moléculas ativam essa região, né, que é o chamado sensibilização ou ativação dos nossos receptores, que são as sensações do corpo que não são associadas aos sentidos, mas sim a uma condição nociva, a um estímulo nocivo, alguma coisa que precisa ser olhada, cuidada, né? Alguma coisa que está em desequilíbrio, alguma coisa que foi feita em excesso, está sendo feita em excesso, uma degeneração no tecido, ou algum agente que está causando uma inflamação nesse corpo, tá?
Então a gente tem essa relação entre estímulo e receptores, que são dos neurotransmissores, e aí a gente tem associação disso com limiar de dor. Então a gente tem analgesia, quando a pessoa consegue, ou ela tem, né, uma redução desse limiar, aumento desse limiar de dor, e aí ela não sente tanta dor, ou uma redução desse limiar de dor sofrendo de uma sensação de dor muito intensa. Aí a gente tem, né, como forma de tratar isso, drogas anti-inflamatórias. Por quê? A gente está falando de uma inflamação. E aí, ela vai tentar sanar essa dor causada por uma inflamação, prevenindo a sensibilização dos nossos receptores. Aí a gente está falando, então, de uma das classes de drogas que podem atuar como anti-inflamatórias. Existem outros mecanismos de analgesia, né? Que são os que bloqueiam as cascatas de citocinas, que são todas as outras substâncias nocivas que vão sendo liberadas por causa daquela inflamação pré-existente, ou aquelas que previnem sensibilização daqueles nossos receptores lá no sistema nervoso, ou seja, ela faz com que aqueles receptores daquele estímulo ruim, ele não consiga identificar aquilo como ruim, então diminui a dor. Ou bloqueia diretamente, ele não reconhece, né? E aí, todas essas situações, a gente está falando de quê? De condições que o nosso corpo estabelece para tentar reorganizar e permitir que as outras células consigam sanar a causa daquilo, né? Então, a gente está sentindo dor, aí a gente entra para um ciclo no qual a gente não consegue se alimentar direito, ou que a gente não consegue se movimentar, então a gente está desestabilizando como um todo. O corpo tenta voltar ao reequilíbrio, à homeostase. Eu li um trabalho que estava falando sobre isso, e ele falava assim, existem estudos agora sobre terapia gênica, que bloqueia a expressão de genes responsáveis pela produção dessas substâncias que são responsáveis pela dor. Mas será que esse é um caminho correto? Será que essas substâncias que causam a dor, né, que o nosso corpo identifica como dor, ela não é fundamental nos processos fisiológicos do nosso organismo? Porque a dor, ela é importante. Se a gente está com um processo inflamatório e não sente dor, como é que a gente vai reconhecer que a gente está em desequilíbrio? Se às vezes é tudo internamente, né? O que a dor tem a dizer? Então, voltando aqui, que a gente tem muitos avanços na tecnologia e a gente tem também muitos avanços nos estudos aí com outras maneiras de controlar a dor, né? Mas, lembrando que a dor, assim como eu falei naquela aula da tosse, ela é um sintoma, ela tem que ser olhada com muita atenção, né? Tem que ser olhado, tentado sanar a origem, buscar a origem daqui, tá bom? Eu acho que eu terminei essa parte introdutória, que já está mais de meia hora aí que eu estou falando, mas vamos lá. Quando a gente fala, então, de desconforto, a gente está falando basicamente dessas dores que acometem ossos, articulações, cartilagens, tendões, ligamentos, músculos, fáscia, o que o desequilíbrio e essas dores provocam no sistema nervoso central, as alterações do sistema de sensibilização à dor, problemas que não são totalmente elucidadas as causas, como fibromialgia, associação disso com estresse, ansiedade e depressão, dores de cabeça em geral, que tem várias formas aí, enxaqueca e outras dores. E aí, o que a gente busca nessas outras alternativas de cuidado do nosso corpo quando estamos nessa situação de desconforto? Analgésicas, então substâncias analgésicas, e o que os óleos essenciais nos presenteiam. Eu não conheço nenhum óleo essencial que tenha uma função analgésica que não seja alguma outra coisa também. Então, o que eles são? Analgésicos e antioxidantes, analgésicos e anti-inflamatórios, analgésico e imunorregulador. Então, todos eles trazem, além da analgesia, dentro desse complexo de compostos químicos, outras substâncias que vão ajudar a sanar a causa daquilo. Vão ajudar a tratar aquela inflamação, vão ajudar a tratar
aquela degeneração, vão ajudar a trabalhar o sistema nervoso central, problemas emocionais. Então, gente, isso é muito importante. Aqui eu coloquei alguns compostos que a gente encontra nesses produtos que são linkados nesse kit. A gente tem cânfora, carvone, silicato de metila, que são poderosos analgésicos, linalol. Só que, ao mesmo tempo, o linalol, ele trabalha questões emocionais profundas. Ele é relaxante, ele ajuda a trabalhar o estresse. O silicato de metilsilicato, ele é um anti-inflamatório tanto é que ele é base para medicações alopáticas, né? E aí, por aí vai, né? Então, são várias outras substâncias que não trabalham somente a dor, tá? Elas não estão tendo... Aqui você, ao utilizar esse composto químico, 100% puro, natural, que veio lá da planta, que foi formulado por Deus, ele não tem só analgesia. Então, ele tem analgesia para te dar um conforto um pouco maior, mas ele também está trabalhando as causas. Aí, o que a gente tem aqui, gente? Esse kit, ele traz, no primeiro mês, ele vai trazer o Deep Blue, 5 ml, o mix, né, concentrado, puro, o óleo de coco fracionado, já como um indício aí, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da massagem, muito importante, o hortelã-pimenta de 15 ml, a copaíba de 5 ml, o óleo de manjerona 15 ml e o aromatalt. Aqui a gente tem, eu vou falar, a gente tem uma aula gravada sobre o Deep Blue, sobre a copaíba, então hoje eu não vou falar deles, tá, gente? E tem uma aula também falando sobre o Wintergreen, que também eu não vou falar especificamente dele, embora eu vou dar uma pincelada no final. Tem também uma aula sobre Peppermint, só que o que, de forma geral, né? Como eu falei, o composto majoritário do Deep Blue, que ele tem Wintergreen, que por sua vez é riquíssimo em cânfora, ele também tem outros compostos, que, como por exemplo, são o silicato de metila e acetato de bornila, que são anti-inflamatórios sistêmicos, né? Aqui a gente também tem produtos que vão trazer melhora na regulação em nível celular, conforme a gente falou semana passada, vão ajudar a nossa imunidade, vão ajudar a célula a voltar ao seu equilíbrio, à sua homeostase, como o alfa-pineno, o gama-terpineno. Aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, a manjerona, ela é riquíssima em linalol, que ajuda a trabalhar essa questão da ansiedade, do estresse. Então, a gente tem um conjunto de produtos que podem ser usados, né, e vão proporcionar o conforto por esse âmbito mais holístico, mais sistêmico, não pensando somente em tratar a dor. É lógico que quando a gente tem uma resposta de imediato, que nossa, minha dor sumiu, isso é milagre, é como se fosse tirar com a mão. A gente escuta muito isso, é como se fosse tirar com a mão. Gente, isso é um refrigério para a nossa alma. Então, só isso já dá uma felicidade, um alívio, que é uma coisa que já muda totalmente o nosso humor, já muda totalmente as nossas emoções, né, para o bem. E só isso já é um enorme ganho para a homeostase do nosso corpo, porque as nossas células, o nosso corpo, ele não é só físico, né, a gente demanda muito também dessas outras questões. No segundo mês, aí a gente ganha não, né? Chega aí nesse kit o Deep Blue Rub, que é a pomadinha, ele já preparado aí para passar, para fazer a massagem. A Sempre Viva, que é a Helichrysum Taut, que eu vou falar bastante hoje sobre ela. Eu vou falar sobre a Aromatalt também e um pouquinho sobre o Pastéis. E o Peppermint novamente, porque esse Peppermint ele é riquíssimo em carbono e metilsilicato, que também é um poderoso analgésico, tá? Então, por isso também que o Peppermint é uma das primeiras indicações quando a pessoa tem dores de cabeça, tá? Então, a pessoa está com dor de cabeça, tem até trabalhos que associam ele ao efeito, né, de medicação própria para dor de cabeça. Então, você inalar o Peppermint. Eu já não compro remédio para dor de cabeça na minha casa já faz muito tempo.
que eu sempre utilizo ou peppermint ou lavanda ou a combinação dos dois, né? Porque às vezes a causa da dor de cabeça também é outra, e aí a gente precisa também entender as causas, né? Mas, de maneira geral, é possível, né, tratar por analgesia por causa dos compostos químicos que são constituídos. E no terceiro mês, novamente o Deep Blue, então ele vem nas suas 3 versões, né? Agora Taut, recebe também a cúrcuma. Gente, mas por que a cúrcuma? Né? A cúrcuma, né? Parece, mas eu convido vocês a assistirem, tem uma aula que fala sobre a riqueza desse composto como anti-inflamatório sistêmico. Então, geralmente, como a dor ela tem uma causa relacionada à inflamação, seja ela em nível de órgão, tecido ou célula, se for em nível celular, o turmeric é um dos melhores antioxidantes e anti-inflamatórios que a gente tem, né, conhecido aí como os óleos em óleo essencial, tá? Então, convido vocês a assistirem lá a aula. E, igualmente, a copaíba, que volta aí, né, volta para o kit agora no tamanho de 15 ml. E esse do Kit Kids, que ele é o similar, como se fosse o Deep Blue para as crianças, né? O Mix Conforto Infantil. Aí no terceiro mês. Eu coloquei esse print do livro, Fundamentos Essenciais, que ele fala da aplicação prática, da importância da gente utilizar os óleos essenciais usufruir deles, né? De todas as formas. Então, explica um pouco sobre as formas de uso e dizer que a química diversificada dos óleos essenciais permite, né? Conforme eu até já falei, né, sobre isso, a capacidade dele ser um tremendo multiprocessador e trabalhar em várias áreas de interesse simultaneamente. E como a gente tem várias formas de uso, então a gente tem várias vias de ação, a gente tem uma química muito diversificada, muitas vias de ação dos óleos essenciais e a gente tem várias formas de uso. Então, a gente tem que tentar explorar isso. E aí, nesse kit, vem o óleo de coco fracionado. A gente ainda não tinha falado sobre ele. Mas ele é um poderosíssimo carreador para uso tópico dos óleos essenciais, seja para fins estéticos. Então, ele é muito recomendado para utilização na pele, do rosto, inclusive, porque ele é sensacional. Quem ainda não teve a oportunidade de experimentar esse produto, ele é muito bom, ele não causa oleosidade, muito pelo contrário, ele controla a oleosidade. Quando a gente ouve falar em óleo de coco, quem não conhece esse óleo fracionado da terra, pensa naquele óleo que a gente compra, que vem em frasquinho de vidro, tipo de conserva, e esse aqui é totalmente diferente. E ele é um perfeito carreador para óleos que são propriamente indicados para massagem, como o Aromathaut, por exemplo. Vou falar um pouquinho dele. Ele vem aqui nesse kit e olha só a composição desse mix. Ele é um mix propriamente desenvolvido para massagem e ele é direcionado ao conforto mesmo, relaxamento e conforto. Então, ele tem compostos ciprestes, hortelã-pimenta, manjerona, lavanda, manjericão e grapefruit, que são basicamente cipreste e grapefruit, principalmente trabalham o sistema circulatório e linfático, e os outros óleos que têm efeito relaxante, com muito linalol, como manjericão, manjerona e lavanda, e hortelã-pimenta, que tem essa analgesia, né? Essa sensação de conforto físico mesmo, pela composição dele, que ele tem analgésicos e anti-inflamatórios, tá? E aí a gente tem um mix perfeito para técnicas de massagem. E aí tem até um kit que chama Técnica Aromathaut, que vem óleo de coco já e vem esse mix de óleos essenciais. E ele traz esse conforto porque ele junta, né, nesse blend, ingredientes ou compostos que fazem esse equilíbrio mesmo, né, para trabalhar tanto a questão física da dor quanto a emocional, o relaxamento, né, a redução do estresse, da ansiedade. Esse outro blend que vem no kitzinho, no segundo mês, se eu não me engano,
ele também tem compostos aí que são mais ou menos a mesma vibe, né? Ele traz wintergreen, a lavanda, o peppermint, frankincense, coentro, manjerona, camomila romana, Camila, eu escrevi, desculpa, Camilas, camomila romana, manjericão e alecrim. E aí, nesse conjunto de ingredientes também, ele vai trazer os benefícios de calma e relaxamento. Então, são 2 blends, né? Um vem no óleo concentrado, você pode diluir ele no óleo de coco, por isso os 2 estão ali no kit que vem no primeiro mês, se eu não me engano, né? E esse aqui já vem preparadinho, já diluído, e os benefícios emocionais desse mix de óleos essenciais, eles são muito poderosos. Ele traz o frankincense e a camomila romana, que são óleos que também a gente já tem aula sobre esses óleos individuais, então convido vocês a assistirem, que tem benefícios incríveis. Eu escrevi até lavanda errada, que estava emocionada quando escrevi preparei esse slide, lavanda. Então, convido vocês a assistirem, tá? Para verem o que esses ingredientes têm de tão especial. E aqui, agora eu trago, gente, uma novidade de hoje. E deixa eu só falar do Pastense. Pode falar. Eu estava vendo uma aula, né, sobre ele. E, gente, ele não é um óleo diluído em óleo de coco, né? Ele é um mix puro. E nessa aula falava, até uma aula da própria do Terra, assim, falava, né, de usar bastante nessa região do pescoço. E eu tenho, né, eu usei. Ele dá bem aquele gelado, assim, do wintergreen, né? Que é o mais Cânfora, ativo ali até do Deep Blue. E daí eles falavam assim, atenção com esse óleo que ele não é para uso contínuo, ele é para uso pontual em dor aguda, assim. Eu achei bem interessante essa informação. Muito importante, obrigada, porque eu também não sabia que ele não podia ser uso contínuo. Tá bom, tá joia. E agora vamos falar sobre o Helichrysum, a sempre viva. Eu fui buscar informações aí sobre esse óleo, ele me intriga muito. Eu utilizei ele com muito sucesso para uma alergia de pele que eu tinha. E a gente geralmente é assim, né? Ele na verdade, eu ganhei num bobo. E aí eu tinha ele aqui e resolvi usar ele para... Às vezes eu já fiz isso algumas vezes, né? De usar sem saber exatamente para que serve, e daí você vai se intrigando, né, com os efeitos que ele promove. E eu tive sucesso, né, nessa alergia de pele que eu estava tendo. Eu fiz uso por inalação, tá, gente? Porque ele é um óleo que tem um valor agregado muito grande, eu fiquei com pena de usar ele para passar uso tópico. Então, eu fiz uso por inalação. E aí, guardando ele com muito carinho, né? Já que ele foi tão eficiente para mim, para essa alergia que me acometeu. Mas vamos lá. E aí eu fui estudar agora para essa aula, que eu até fiquei assim, né? Falei assim, nossa, Sempre Viva está aqui, e chamei ela agora como destaque da nossa aula. E vou explicar para vocês por quê. Ela é usada como medicamento tradicional popular já há muito tempo, né? E aí o conhecimento tradicional traz algumas aplicações, como infecções, feridas, problema digestivo, diabetes, resfriado, algumas dessas aplicações que são comprovadas pela medicina moderna. Mas aí, alguns trabalhos vêm investigando a composição, né, e o porquê que ele tem essas indicações. Então, que é um óleo rico em terpeno, e dentro desses compostos, a maior concentração é de acetato de neril, que é um composto com uma função de diferenciação epidérmica e a formação de barreira cutânea e síntese de ceramides. Beleza. Gente, ciência é isso, sabe? Ó, um trabalhinho fala isso, aí o outro, 10 anos de trabalho gera essa informação, mais 10 anos de trabalho gera essa informação. Tô falando assim, mas é mais ou menos isso, tá? Tô exagerando um pouco, mas o pessoal trabalha, às vezes, para ter
E aí as ciências são isso aqui, né? A gente junta informação daqui com informação dali e aos pouquinhos a gente vai tendo esse arcabouço, né? Desvendando, né? Como as coisas funcionam e como elas podem nos ajudar. Então, esses dois trabalhos trazem essas informações. Esse outro trabalho aqui verificou, então, outros compostos, né? Também verificou que o composto majoritário é a acetato de nerila ou neril, e também constituído de alfa-pineno, arcocumeno, que a gente está falando aqui também de compostos anti-inflamatórios, né? Nerol, limoneno, linalol, tudo dentro desse frasquinho aqui da Semprevivo. E aí, uma importante a atuação desses compostos, ou desse conjunto, dessa combinação, desse fito complexo, porque a gente tem que falar assim, não é acetato de nerila, então beleza, vamos sintetizar essa molécula e vamos encapsular e vamos vender, que vai inibir colagenase e elastase, não é bem assim, né? Então, mas são indícios, né? O que é essa... Com certeza todos já ouviram sobre colágeno, né? Ingestão de colágeno, vou tomar colágeno hidrolisado, está muito em evidência, está muito na moda a pessoa tomar. Quem toma colágeno? Quem tem problema de flacidez, quem quer evitar envelhecimento da pele e quem tem problema de articulação, né? É um dos direcionamentos da questão do tratamento para artrite, artrose, né? Porque o colágeno, a degeneração do colágeno dentro das articulações promove o desgaste dos ossos ali, porque aquela almofadinha que existe para proteger deixa de existir, e aí existe esse atrito, e com isso a inflamação, e com isso a dor. E com isso até a deformidade, problemas de mobilidade, por aí vai, tá? E aí vem a questão psicológica, depressão e tudo mais, né? Que a gente já deve, todos nós já conhecemos pessoas, principalmente com relação né, pessoas com um pouco mais de idade que têm problema de artrite, artrose e tudo mais. E aí esse óleo essencial, ele inibiu as atividades dessa colagenase e elastase, que são enzimas que, por sua vez, elas fazem degradação de colágeno e elastina. Então, se ele inibe as enzimas que degradam, ele previne que essa estrutura feita de colágeno e elastina seja degradada, tá? E aí, quando a expressão dessas enzimas está aumentada, há uma consequente decomposição de matriz extracelular, ok? Então, gente, esse óleo essencial protege os nossos tecidos fibrosos, nossa fáscia, nossos tendões e nossas cartilagens. E é prevenção mesmo, tá? A gente não está falando aqui de tratamento, né? De cura, de sanar, está falando de prevenção, tá? E aí, isso é muito incrível, né? Porque a gente tem um fito complexo que serve, meu Deus, para tantas coisas, né? E por isso a riqueza, né? Essa riqueza desse óleo essencial. Ainda, um pouquinho mais além, não tem a ver com essa aplicação, mas esse é um estudo que evidencia propriedades neoplásicas, do óleo essencial, a sua atividade antioxidante e identificação de uma fonte natural promissora para novos compostos anticancerígenos. Então, novamente, eles fizeram a avaliação desse complexo, verificaram que o efeito antiproliferativo do óleo essencial em células de melanoma. Então, né, ajudou a evitar que o melanoma, as células que estavam ali defeituosas se proliferando, continuassem nesse processo, então foi capaz de inibir significativamente o crescimento das células tumorais, com baixos níveis de citotoxicidade e elevado poder antioxidante. Então, a gente falando da atuação dele diretamente naquele grupo de células que estava com problema, em desequilíbrio, e também na prevenção de que aquilo volte a acontecer, e evitando, né, tantos efeitos ruins que poderiam ser causados ao se bombardear o nosso corpo, o nosso organismo como um todo, com medicações que vão atuar ali, né?
que atuariam com essa mesma finalidade. Então, gente, são coisas muito promissoras, muito ricas, e que podem trazer, né, grandes avanços aí para... São trabalhos recentes, tá? Esse aqui é 2020, então a gente tem muita coisa feliz e boa vindo por aí. Já tem uma aula sobre o Intervin, eu só trouxe ele de novo aqui, né, porque ele é o óleo essencial de maior quantidade dentro do mix Deep Blue, e ele tem como função principal proteger músculos e articulações, fortalecer ossos, relaxar o corpo, aliviar câimbras, enfim. Ele é atuação diretamente no sistema músculo-esquelético. Então, eu trouxe ele aqui porque, né, ele é o composto ali do Deep Blue. Esse trabalho já havia apresentado, né, numa aula que eu falei sobre esse produto especificamente, porque ele tem esse efeito já comprovado anti-inflamatório e anti-artrite devido a esses compostos que constituem ele, tá? Esse é o segundo trabalho que eu inseri agora na aula dessa semana, e ele fala que essa espécie vegetal tem sido usada para tratar artrite reumatoide já há algum tempo, e a fração anti-artrite dessa planta possui atividades anti-inflamatórias, analgésicas significativas, e é composta principalmente por silicilato de metila, glicosídeos, flavonoides, ácidos orgânicos e outros. E aí esses compostos desempenham um papel muito importante nesses sintomas de artrite reumatoide. Então, geralmente, quem tem a indicação desse óleo essencial, fazer uma massagem, ou com ele, ou com o Deep Blue, que é um mix que constitui ele, geralmente tem efeito de imediato, de um dia para o outro, né, até na mesma questão de horas, por causa da analgesia. E aí ajuda a sanar a inflamação ali também. Eu finalizo aqui, com esse slide, que é do Deep Blue, que é lá se eu não me engano, eu peguei isso do Instagram da do Terra, Brasil. E é Inspire através do movimento. E nós fomos feitos para nos mantermos em movimento, né? Não estou falando de academia, atividade física, né? Estou falando sobre movimento mesmo. Quanto a limitação de movimento, ela é uma coisa pesada, né? Para nós. E aí o movimento, ele não é só isso, né? Ele você estar, se colocar à disposição para aprender, para entender, né? E agradeço a todos por estarem aqui, me ouvindo e por estarem disponíveis a estar inspirando através desse movimento, tá bom? Finalizo aqui com o nosso contato, meu e da Gabi, e coloco à disposição, se tiver alguém aí que tiver dúvidas, e entre em contato com quem te convidou para essa aula, tá bom? Maravilhoso, né? Eu contei um pedacinho aqui, né, da história da minha cunhada, que ela, através ali do uso do Deep Blue e da copaíba como anti-inflamatório, ela foi diminuindo, né, o uso dos analgésicos e anti-inflamatórios. E que nem a Liana mesmo falou, né, a gente ouve todo dia caso, né, assim, muitos casos de, nossa, mas a dor passa na hora, nossa, né? É bem interessante, assim, né? Essa ação que eles têm imediata, né? O óleo essencial, mas que ao mesmo tempo também vai tratando coisas tão profundas, né? Até tem aulas ali que a Liana fala, né? Sobre os 7 corpos e tudo mais. Então, eu acredito muito, né? Nessa tua primeira fala ali, sobre também, né, que a gente só percebe a dor, né, depois que a gente já está tão, né, nosso corpo já está tão estragado ali naquela função que acaba sentindo dor, né? Então, eu sempre gosto de lembrar, quando alguém me procura com dor, né, dessa cura, né, desse tratamento, não só físico, mas também emocional, energético, espiritual, né? E que aqui a gente tem, né, com a aromaterapia, então realmente são esses princípios ativos da natureza, né, os olhinhos lá que vêm, né, até vi que hoje tu postou, Liana, uma história ali como, né, o desenvolvimento das plantas, né, no Insta, então me veio muito isso, assim, sabe, realmente, assim, né, o que que tem aqui, tu falou muito do helicrísio, né, o que que
tem aqui dentro desse frasquinho, da onde veio, quantos milhares, milhões de anos de evolução, né? Para essa planta ter esses princípios ativos, assim. Então, gratidão aí pela tua aula, pela tua exposição. E ninguém mais aí com dor, né? Vamos tratar essas dores. A dor ela tem que ser olhada, né? Cuidada, curada no sentido de cuidada, né? Então, é isso aí. Exatamente. Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Deixa eu dar Eu vi uma que olhadinha algumas no chat pessoas aqui. foram saindo ao longo da aula, assim, mas acho que a Rafa ainda está aí, Silvia, Van, tudo bem com vocês? Eu vou, acho que parar a gravação, a gente Uhum. bate um papinho aqui. Não.